São 12 horas. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Boa tarde. O sinal horário é um rigoroso exclusivo Cold Kit. Saiba mais em coldkit.com. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação ao meio-dia na Boa Nova. Vamos conhecer os títulos que fazem esta edição de notícias. Vamos falar-lhe dos 77 concelhos que entraram hoje na lista de risco de contágio de Covid-19. Oliveira do Hospital com 31 casos ativos, há 2 novos casos, mas 3 pessoas também recuperaram da doença. Casos aumentam em Carregal do Sal, Mangualde, Nelas e Tondela. Uma mulher foi detida por violação de confinamento obrigatório da Covid-19. A GNR deteve um homem e recuperou material furtado em Viseu. O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital certificou competências a 40 formandos e vamos ainda olhar para os resultados desportivos do fim de semana. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Iniciamos então esta edição informativa na Boa Nova. De acordo com a mais recente atualização aos casos de Covid-19 no concelho, o município de Oliveira do Hospital dá conta de mais 2 casos ativos, mas também há registro de 3 doentes recuperados da Covid-19. A informação foi partilhada este fim de semana nas redes sociais pela autarquia presidida por José Carlos Alexandrino, onde dá conta de que no momento existem 31 casos ativos e 56 pessoas já recuperaram da doença. De acordo então com a última atualização, os casos identificados situam-se em Aldeia das 10, são 3, em Avô, 1 caso, em Meruge, 1 caso, em Nogueira do Cravo, 4 casos ativos, Sexta Beira, 1, União de Freguesias de Lagos da Beira Lagiosa, 3, União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira, 4, União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços, 13, e União de Freguesias de Santo Ovai e Vila Pouca da Beira, 1 caso. A todas as pessoas que se encontram infectadas, o município de Oliveira do Hospital deseja uma rápida recuperação. Assim adianta na publicação, onde salienta também que o concelho está numa fase decisiva. O município apela à população para que adote comportamentos responsáveis, redobre os cuidados, respeite as medidas de prevenção da Covid-19, como o uso de máscara, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento físico. Evite os ajuntamentos, proteja-se, cuide de si, cuide de todos. É a recomendação do município de Oliveira do Hospital, que de acordo com a última atualização, os números conta com 31 casos ativos de Covid-19. As medidas mais restritivas, como o recolher obrigatório no âmbito do estado de emergência devido à Covid-19, passaram hoje a incluir mais 77 municípios, atualizando para 191 o número total de concelhos com risco elevado de transmissão do novo coronavírus, começando por abranger 121 concelhos no início de novembro. A lista dos territórios com risco elevado de transmissão da Covid-19 foi atualizada na passada quinta-feira pelo Governo em sede de Conselho de Ministros, com o Primeiro-Ministro António Costa a anunciar a retirada de 7 municípios no dia seguinte e a inclusão de 77 concelhos a partir das 0 horas desta segunda-feira. Com esta atualização, um total de 191 concelhos está assim abrangido pelas medidas do estado de emergência, que vigora até 23 de novembro, inclusive a proibição de circulação na via pública durante a semana entre as 23 horas e as 5 da manhã e no próximo fim de semana entre as 13 horas e as 5 da manhã. Do conjunto dos 77 concelhos que entraram na lista de risco devido à Covid-19, destacamos alguns
também mais próximos da Oliveira do Hospital e que estão então localizados na nossa região, nomeadamente Arganil, também Cantanhede, Castro Daire, de Celurico da Beira, Coimbra, Condeixa Nova, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mangualde, Manteigas, Mialhava, Meda, Mira, Miranda do Corvo, Monte Moro Velho, Nelas, Pampilhosa da Serra, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, também o vizinho Concelho de Ceia e o Concelho de Tábua e ainda o Concelho de Viseu. De lembrar que ontem o país registrou mais 6.035 infectados e 76 mortes por Covid-19. Olhando ainda para a região, os concelhos de Carregal do Sal, Mangualde e Tondela registaram ontem novos casos de coronavírus. Mangualde foi dos 3 concelhos do sul do distrito de Viseu que viu mais crescer o número de contágios. Tem mais 8 doentes confirmados, elevando assim para 256 o número de infecções. Nesta altura estão ativos 124 casos, 122 pessoas já recuperaram da doença, ainda a lamentar 10 vítimas mortais associadas à pandemia. Tondela conta com mais 3 contagiados, num acumulado de 209 casos reportados desde março. Neste momento existem no concelho 147 situações ativas e o total de recuperados é de 59. A Covid já matou no município 3 pessoas. Nelas tem mais 4 situações, num total de 150 casos acumulados. Desta centena e meia de doentes, o vírus encontra-se ativo em apenas 69. A pandemia já fez no município 5 vítimas mortais. Há também nota de 76 curados. Já o concelho de Carregal do Sal registrou um novo doente, de um total de 37 desde o início da pandemia. As autoridades têm contabilizados 12 casos ativos e 25 recuperados. O distrito de Viseu conta com pelo menos 3.825 contagiados desde o início da pandemia, 81 mortes e 1.727 curados. O município de Tondela está fora da lista dos concelhos de risco elevado de contágio da Covid-19, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros. Então, o Conselho de Tondela, presidido por José António Jesus, deixou de fazer parte da lista com um risco elevado. O município de Tondela informa, por isso, que desde as 0 horas do dia 13 de novembro estão a ser aplicadas no Conselho as medidas de caráter geral. No âmbito do estado de emergência, restauração e similares podem admitir clientes até às 24 horas e encerrar à 1 da manhã. No comércio e serviços mantêm-se as regras aplicadas até o dia 2 de novembro. Não há restrição à circulação em Tondela. O município nota, contudo, que esta situação, sendo positiva, não significa, porém, que tenham sido ultrapassados os constrangimentos que a pandemia tem vindo a causar. No Concelho de Tondela está a funcionar no antigo edifício da Meteorologia Municipal um serviço de testagem a funcionários das estruturas residenciais para idosos, com mais de 50 utentes dos concelhos da zona sul do distrito. Este centro de testagem funciona em parceria com o Instituto de Segurança Social de Viseu. Uma mulher de 79 anos foi detida em Lamego por violação do dever de confinamento obrigatório. De acordo com a GNR, a detida, já referenciada pelo incumprimento do confinamento obrigatório no domicílio decretado pela Autoridade de Saúde Pública devido à Covid-19, foi interceptada quando regressava à sua habitação após ter dirigido a um estabelecimento comercial. Informa a GNR que depois de reunidas todas as condições de segurança, a mulher foi acompanhada à sua residência pelos militares. A detida foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego. A detenção da mulher foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Viseu, da GNR, através do Posto Territorial de Lamego. E a GNR deteve um homem de 78 anos por posse de arma proibida na localidade de Poveli de Viseu e recuperou materiais e alfaias agrícolas furtados no concelho de Pinhel, no distrito da Guarda. Segundo o comunicado do Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi detido na sexta-feira através do Núcleo de Investigação Criminal de Pinhel. A fonte refere que, na sequência de diligências de investigação que decorriam há cerca de 4 meses,
foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária com o objetivo de recuperar material furtado no concelho de Pinhel. Durante a ação, os militares apreenderam uma caçadeira de calibre 16 mm, um revólver 32 mm e 10 munições do mesmo calibre que estavam na posse do suspeito. A GNR recuperou ainda diverso material furtado, nomeadamente um trator agrícola, 204 prumos em madeira para suporte de vinha, uma caixa de carga, uma máquina apanha-vides, um escarificador, um pulverizador e diversas ferramentas utilizadas na agricultura. O homem ficou sujeito a termo de identidade e residência e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Coa, no Distrito da Guarda. No decorrer da mesma ação, uma mulher de 42 anos foi constituída arguida por furto qualificado. O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital certificou a competência de 40 formandos ao nível básico e secundário. Na sexta-feira decorreu a entrega simbólica dos certificados. Um pequeno grupo de formandos representou o grupo maior de 40 que culminaram o seu percurso de certificação e validação de competências no Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Foi assim a forma encontrada pela direção do agrupamento para enaltecer e homenagear os formandos pelo seu esforço, dedicação, resistência e vontade em querer aprender e melhorar os seus conhecimentos, como referiu o diretor do agrupamento de escolas, Carlos Carvalheira. É uma forma de enaltecer, de presenciar aqui para todos vós aqui estes nossos estudantes que acabam agora este percurso. É uma forma de também de os homenagear pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua resistência, pela sua vontade em querer aprender, em querer melhorar os seus conhecimentos. E nós estamos sempre a aprender, nós estamos sempre em constante aprendizagem e o saber não ocupa lugar. Portanto, esta última palavra para todos vocês que chegaram a esta etapa, que conseguiram, que venceram, que se formaram, que tiveram uma melhor formação e que hoje culmina com a entrega de um simples, mas muito simbólico documento. Esse certificado é o sinónimo desse grande esforço, dessa vossa aprendizagem. Nós quisemos hoje mesmo estar aqui, desta forma, cumprindo as regras da DGS, cumprindo o distanciamento, cumprindo todas aquelas orientações que nos são diariamente sugeridas para que nós as façamos cumprir, mas quisemos aqui estar hoje. Quisemos mostrar a todos que todos são capazes, se quiserem, se tiverem vontade, se tiverem esforço, se forem capazes de superar, de alcançar aquilo que vocês hoje aqui estão a alcançar. Eu sinto, acreditem, um grande orgulho naquilo que vocês fizeram. Eu estou no mesmo patamar que vocês, nessa alegria, nesse orgulho de poderem ter atingido e chegado a este ponto. Vamos agora disseminar esta nossa experiência por todos os outros, por toda a nossa comunidade, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, para que ninguém fique para trás, para que todos consigam atingir o patamar que outrora, noutro tempo, não conseguiram, mas que agora somos todos capazes de conseguir. Porque o que é que hoje este vosso exemplo pode e deve ser seguido por outros elementos. E esse é o papel da escola. Declarações de Carlos Carvalheira na cerimónia de entrega de certificados a formandos do Centro Qualifica. Responsável pelo Centro Qualifica, Cristina Borges, explicou que foi tomada a decisão de realizar esta cerimónia porque os formandos mereciam receber o diploma com a pompa e circunstância que o atual momento permite. E ficámos na dúvida acerca da realização da cerimónia, mas depois decidimos avançar. E porquê é que decidimos avançar?
Primeiro de tudo porque vós que estáis desse lado merecem ter o vosso diploma e com a pompa e circunstância que o atual momento nos permite. Merecem ser reconhecidos, merecem que lá fora se saiba que voltaram, não à escola em termos tradicionais, mas que voltaram a investir na vossa formação e, portanto, nós insistimos na cerimónia para, sobretudo, homenagear os adultos que conseguiram obter ou o nível básico ou o nível secundário em termos de formação. Nós tínhamos cerca de 40 pessoas, temos cerca de 40 pessoas que concluíram ou o nível básico ou o nível secundário. No entanto, também devido às restrições, não podem estar todos aqui presentes. O que vem aí ninguém sabe, mas também é uma forma das pessoas poderem investir até na sua formação. Se tiverem de ficar em casa ou se por algum motivo fomos obrigados a um confinamento mais castrador em termos de liberdade de movimentos, também é um tempo que pode ser aproveitado até para investir na formação, porque muitos de vós fizeram e correu bem. Tiveram sessões com os formadores online e fizeram depois também a sessão de júri online. António Bernardino, um dos formandos que certificou as suas competências, agradeceu a oportunidade que teve neste processo de certificação das suas valências. A oportunidade que me deram para mostrar as minhas mais valências, a paciência que os professores tiveram comigo, que sem eles também não iria conseguir. E no fundo, isto aqui é mais um objeto que vai enriquecer o meu currículo a nível profissional e pessoal. E a todos muito obrigado. E gostou muito? Não gostou. E agora vamos pensar no futuro. Exato. Já está a pensar? É tempo então de pensar no futuro, assim referiu António Bernardino, um dos 40 formandos que terminaram o seu percurso no Centro Qualifica ao nível do básico e do secundário. Agora também lhes foi pedido para que passem a palavra para que mais pessoas possam se socorrer do Centro Qualifica para valorizar as suas competências. Conferimos os resultados desportivos do fim de semana. O Futebol Clube de Oliveira do Hospital venceu o Grap por 1-0 em casa na 5ª jornada da Série E do Campeonato de Portugal. Na 3ª jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra, a Associação Desportiva Nogueirense derrotou a Académica AAC por 2-3 com golos de Igor Amorim e Luís Loureiro. Por sua vez, a Associação Desportiva de Lagares da Beira perdeu frente ao Vigor Mocidade por 3-0. Na modalidade de hóquei patins, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital perdeu por 6-3 frente ao CP Sobreira na pré-eliminatória da Taça de Portugal. Os golos foram da autoria de Bernardo Dias, Leandro Moutinho e André Amaral. Em basquetebol, o Sampaense perdeu frente ao Iliabum por 89-78 em jogo da 5ª jornada da Proliga. O fim de semana foi de alguma chuva e céu nublado e assim vai permanecer pelo menos esta segunda-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, hoje contamos com bastantes nuvens, um pouco por todo o país e que tendem a diminuir ao longo do dia. No norte e centro são ainda esperados períodos de chuva fraca nas regiões. O IPMA prevê ainda a descida da temperatura mínima. Em Lisboa, os termómetros vão oscilar entre os 20 graus e os 15, no Porto entre os 16 e os 11, em Évora entre os 21 e os 12 e em Faro entre os 22 e os 14 graus. Nos Açores prevê-se aguaceiros em todas as ilhas e temperaturas entre os 21 graus de máxima e os 14 graus de mínima. Já Madeira está sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva e aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Na terça-feira o tempo melhora, no geral à exceção dos arquipélagos. Em território continental prevê-se chuva apenas para o distrito de Viana do Castelo. No resto do país prevê-se céu limpo com uma ligeira subida da temperatura. Na quarta-feira voltam as nuvens, o céu vai estar nublado por todo o país, sendo que o IPMA prevê chuva para os distritos de Viana do Castelo, Porto e Braga. No que respeita ainda ao dia de hoje, no concelho de Oliveira do Hospital, as temperaturas variam entre os 9 graus de mínima e os 16 graus de temperatura máxima. Chegamos assim ao final desta edição de
notícias às 12 na Boa Nova. Estas e outras notícias estão também em radioboanova.pt. Pode aceder com facilidade através das redes sociais. Regresso às 15 para nova atualização informativa. Boa tarde com a Boa Nova. Bom início de semana. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Liliana Lopes.